De volta com você, minha amiga. Estamos aqui falando sobre violência doméstica ou conflitos familiares. Estou com a especialista psicóloga, doutora Lívia Lopes, falando sobre esse assunto. E antes do intervalo, eu perguntei para ela quais eram os tipos de violência doméstica. E ela me falou que existiam 3. Doutora? Sim, física, psicológica e a sexual. A psicológica, ela é justamente o que eu vejo que acontece em todas. Ela permeia todas as outras violências. Né? Começa Na por aí. maioria das vezes, porque começa assim com uma crítica, sabe, um julgamento, os chamados doces venenos, né? E daí, dessas críticas, desses julgamentos, dessa baixar a autoestima da outra pessoa, né? Dar a ela sentimentos de menos-valia, podem progredir para situações tanto de violência física como de violência sexual, né? Na violência sexual, colocando a pessoa a participar de uma relação na qual ela não está querendo, mas ela acaba sendo obrigada, né? E às vezes de uma forma bastante grosseira, bastante agressiva, bastante ameaçadora, né? E pode acontecer também de passar para a violência física, né? E que começa também por etapas, né? Primeiro, atira alguma coisa, depois dá um empurrão, aperta a pessoa, o braço, né, a mão, e depois dá um tapa, de um tapa um soco, e daí parte para situações até de fazer fraturas mesmo e até a morte. Que é um dos casos que vem acontecendo quase que diariamente no Brasil, né? O Brasil a gente vê todos os dias. Aliás, se a gente parar para ficar assistindo esses programas, a gente acaba nem vivendo, porque são tantos atos de crueldade, são tantas formas de crueldade que a gente acaba achando que já viu tudo e quando acaba vendo coisas terríveis. Existe um perfil para este agressor? Olha, na verdade, a gente não vai conseguir ter um perfil para esse agressor. Na verdade, esse agressor pode ser qualquer pessoa, né? Mas, em geral, este agressor, ele vem de família disfuncional, de família que já costumava ter esses atos abusivos, né? Ele, em geral, tem uma autoestima baixa, né? Ele costuma ser, assim, bastante articulado, ele fala bem quando aparece e conversa com a gente. Você vê o casal, ela machucada, chorosa, e ele bem arrumado, tentando se explicar. Você até desconfia um pouco, né? Por ele estar tão bem articulado que ele é a parte que tem sanidade no casal, né? E na verdade não é, né? Ele passa muito essa ideia e é um manipulador, é um sedutor, né? E ele morde e assopra? Seria assim? Às vezes eu acho que nem assopra, já morde pela segunda vez, sabe? Então é alguma coisa nesse sentido, mas ele passa essa ideia, né? Inclusive para fora, em geral, são pessoas interessantes, pessoas às vezes até muito queridas, mas que é um tirano doméstico. Meu Deus. E as vítimas em si? Dá pra gente traçar um perfil dessas vítimas? Sim. Da mesma forma que ele veio de uma família disfuncional, esta mulher também vem de uma família disfuncional, né? Que essa família disfuncional é aquela que já tem um abuso, que já tem também as questões de abuso de álcool, principalmente, né? E outras drogas, e onde a mulher, ela acaba, vamos dizer assim, um casal. O marido às vezes é um agressor, esse agressor bebe, fica mais agressivo.
E ela começa Desculpa, doutora, a questão do álcool, das drogas lícitas e ilícitas, ela é um agravante. É um agravante, sim. Então a gente não pode deixar de falar em violência doméstica e deixar de lado a questão de álcool e outras drogas, porque elas aparecem em muitos casos. Para você ter uma ideia, uma pesquisa que foi feita no estado de São Paulo, né, uma pesquisa domiciliar da Unifesp, ela apontou que em 52% dos casos de violência doméstica, o agressor estava alcoolizado. Quanto? 52%. Em 6%, o agressor, além de alcoolizado, ele estava sob efeito de outras drogas, né? E em 4%, o agressor estava sob efeito só de outras drogas e nada de álcool. Então, para você ter uma ideia, 52% é um número muito alto. É mais da metade dos casos. E isso nós estamos falando daquelas pessoas que tiveram a coragem, né, de falar sobre o assunto, porque você sabe que esse assunto é um assunto tido como tabu. As famílias guardam isso num segredo, né? Essa é um silêncio. Vergonha também, né? Vergonha, medo, não conhecem, não sabem como lidar, pensam que pode piorar se falar mais sobre o assunto, enfim. Ameaças também do Exatamente. próprio agressor, se falar vai acontecer isso e aquilo. Exatamente. Então as pessoas, como não conhecem o assunto, não têm estratégias para lidar, elas vão tentando sozinhas terem o controle da situação e absolutamente elas não têm controle algum. Então vão sofrendo e essa situação é uma situação progressiva, ela vai aumentar se a pessoa não fizer nada, né? Então as pessoas acabam vivendo uma situação dessa. E para você ter uma ideia, muitas vezes, no caso do agressor também ser um alcoólico, ele às vezes acaba ali deitado no sofá e a mulher vai trabalhar, vai tomar conta, né, da casa, das finanças. E aí o filho mais velho acaba entrando no lugar da mãe, toma conta da casa, faz a comida, limpa, aí leva as outras crianças para a escola, né? E aí esse filho acaba sendo aquele filho herói, que ajuda na casa e que, enfim, cresce no piloto automático, que não é bom, né? As outras crianças acabam sendo ou uma criança que se esconde pelos cantos da casa, porque quem aparece acaba levando alguma, né? Ou então pode ser aquele filho, assim, aquele filho todo cheio de tatuagens, cabelo roxo, assim, não quer dizer... Rebelde. O filho rebelde que acaba sendo, né, um bode expiatório, né? Ele desvia a atenção daquele familiar que é o pai, um familiar problemático, né? E dentro dessa situação, com essas pessoas saindo fora dos seus papéis, né, de pai, filho, mãe, etc., eles acabam entrando em situações, por si só, de abusos, de violências psicológicas e depois físicas e daí para frente. Ai, vira tudo. Tem uma questão que eu ouço falar, que alguns alcoólatras, né, principalmente o alcoólatra, ele tem uma paranoia de traição, ele vê cabelo em ovo. Eu não sei se eu estou falando besteira, mas eu ouvi relatos de pessoas, mulheres íntegras, mulheres assim, são da casa para o trabalho, do trabalho para casa, se esforçam, se esmeram em cumprir o seu papel, e o indivíduo lá alcoolizado, ele fala um monte de besteira, que ela esteve com outro, que isso e aquilo. É uma paranoia que o indivíduo cria? Olha, esse é um ciúme patológico, né? Que é ocasionado pelo álcool? Que pode ser ocasionado pelo álcool também, né? Então, acontece sim, né? No alcoólico, alguns não vão sair agressivos, né? Dentro do alcoolismo, outros não vão sair assim... com ciúmes, pode ser até engraçados, mas sempre são muito inconvenientes, né?
E dentro dessas categorias, sim, tem realmente esse ciúme patológico. E acaba tendo a agressão aí, que é a verbal, que ela é acusada de coisas que ela não fez e vai machucando, que não deixa de ser uma agressão, né? É uma agressão, sem dúvida porque a pessoa está se sentindo ameaçada, né? Está colocando a situação da dignidade dela ameaçada também, né? E então realmente é um fator bastante complicador, né? Sempre começa essas questões que estão envolvidas nessas agressões, quando se fala verbal, pode ser verbal, negligência patrimonial, tem uma série de nomes. Nossa. Mas se você for verificar, elas estão aí nesse rumo que começam com uma questão psicológica, né, de eu tentar baixar a sua autoestima, né, porque a agressão é um método eficaz de controlar uma pessoa, né, é um método eficaz, mas que, na verdade, eles pensam que funciona e que funciona o tempo todo, mas isso é como funciona para a cabeça de um manipulador, né, mas, na verdade, isso não leva a nada, tanto é que as pessoas acabam muito sofridas, muito machucadas. Aí nós nos perguntamos, né? Diante desse conflito todo, diante dessa situação toda, diante desse lar conturbado, diante de tudo isso que nós já falamos até agora, por que será que a vítima continua nesse relacionamento conflituoso? Bom, mas para falar sobre isso, nós voltamos no próximo intervalo comercial, daqui a pouquinho.